Pronto. Jaque, eu passo a palavra. Oi, Ere, bom dia. Você compartilha a tela, por favor? Eu estou compartilhando, não chegou aí para você tá. ainda? Não, ainda não. Eu acho que descompartilhou, Ere. Você compartilhou, mas descompartilhou. Vou compartilhar novamente. Desculpa. Vou ativar meu mudo, tá? Chegou para vocês? Sim. Chegou sim. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa 11ª TPC formativa de Ciências da Natureza e Matemática. Hoje nós vamos trabalhar o programa, sobre o programa D&D, né? Avaliação como ferramenta pedagógica, e em especial o SAEB. Pode passar, Irene. A nossa equipe, dirigente regional de ensino, Cláudia Regina Lazzarini Neves, nossa supervisora de ensino, Maria Paula Ferreira, e o diretor de núcleo pedagógico e PCNP de matemática, Heretiano Rodrigues Correia. Jaque. Oi. Tá vindo um som da sala aí, tá? Tá. Sobre a sua fala. Tá, só um minutinho, por favor. A nossa equipe, Alessandra Perti Carrari, PCNP de Biologia, a Ana Lúcia, PCNP de Matemática, Heretiano Correia, PCNP de Matemática, eu, Jaqueline, PCNP de Projetos, e o José Ricardo, PCNP de Química. A nossa epígrafe, desistir? Eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que o cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estradas no meu coração do que medo na minha cabeça. Cora Coralina. A intencionalidade, levar o professor a refletir sobre o que realmente é essencial neste período de estudos e aprendizagem. Os objetivos da TPC. Tornar a TPC um espaço de organização, formação, estudo e reflexão. Alguém está com o áudio ligado? Refletir sobre a importância da competência leitora e escritora frente à formação integral dos alunos, ao processo de recuperação, aprofundamento e avaliação. Retomar a importância do SAEB, apresentando sua estrutura, diretrizes pedagógicas, oferecendo subsídios à prática docente. A leitura de fruição, ela é da Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, ela nasceu no Rio de Janeiro, no dia 7 de novembro de 1901. Perdeu o pai poucos meses antes de seu nascimento e a mãe logo depois de completar 3 anos. Foi criada por sua avó materna, a portuguesa Jacinta Garcia Benevides. Cecília é poetisa, professora, jornalista e pintora brasileira. Foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira, com mais de 50 obras publicadas. O texto, desenho. Traça a reta e a curva, a quebrada e a sinuosa. Tudo é preciso, de tudo viverás. Cuida com exatidão da perpendicular e das paralelas perfeitas, com apurado rigor, sem esquadro, sem nível, sem fio de prumo. Traçarás perspectivas, projetarás estruturas, número, ritmo, distância, dimensão. Tens os teus olhos, o teu pulso,
a tua memória. Construirás os labirintos impermanentes que sucessivamente habitarás. Todos os dias estarás refazendo o teu desenho. Não te fatigues logo, tens trabalho para toda a vida, e nem para o teu sepulcro terás a medida certa. Somos sempre um pouco menos do que pensamos, raramente um pouco mais. E eu passo a palavra para a PCNP, Alessandra. Obrigada. Obrigada, Jaque. Bom dia, pessoal. Bom dia aí a todos. Sejam bem-vindos a mais um momento aí de formação. Convido vocês aí a uma reflexão, que possamos aí juntos, né, discutir um tema tão importante que é a questão da avaliação. Na verdade, assim, ficamos felizes aí, pessoal, porque estamos vendo uma nova estruturação aí na maneira de vocês acompanharem a TPC. Alguns abriram aí as câmeras, a gente percebeu que vocês estão aí no coletivo, né? Algumas escolas estão aí no momento aí de ATPC organizados para esse momento numa sala, e aqueles também que estão, né, em outros contextos aí, que possa aí acompanhar esse nosso momento. E a ideia nossa aqui é sempre trazer discussão. A gente sabe que esse movimento online é complicado a interação, mas não sintam esse momento algo como palestra, né? Mas sim como um momento de interação. Interajam aí entre vocês, pares que estão próximos. Se no momento da minha fala surgiu uma inquietação, ou de qualquer fala dos colegas, uma inquietação, uma dúvida, uma reflexão importante, anotem, e no momento oportuno, né, traga para que a gente possa ampliar o nosso olhar. E aí eu começo colocando aqui, né, avaliação no contexto atual, uma pergunta, né, uma exclamação, no sentido que vocês podem estar se perguntando, Alessandra, né, núcleo pedagógico, de novo avaliação, como assim, né? A escola com a turma A, com a turma B, né? A gente voltando nesse momento, como é que a gente vai tratar de um tema tão complexo, né, que carrega aí tanta coisa importante num momento como esse. Mas é possível, e a gente vai, na verdade, tentar traçar uma linha, um caminho com vocês agradável, um caminho que possa fazer sentido para todos e que case com a questão atual, né? Que case com o modelo que a gente está agora na nossa escola, aí, né, nesse momento. E para começar, né, para que a gente consiga iniciar essa nossa discussão, reconhecendo a avaliação realmente como uma ferramenta pedagógica, eu convido vocês a assistirem um trechinho de um filme. Esse trechinho ele vai falar por si, né? Nós vamos depois fazer um comentário, mas fiquem atentos, porque é apenas um trecho, mas que tem uma gama aí de possibilidades de reflexão. Pode passar, Herê. Vamos lá, então. Gente, esse é Mike Ower. Ele é novo aqui. Eu espero que vocês o recebam bem. Bem-vindo, Mike. Pode se sentar onde quiser. Isso aqui é um teste baseado no que vocês aprenderam no ano passado, nas aulas de ciências. Não se preocupem que não é para nota. Eu só quero ver quais pontos nós precisamos repassar. Só respondam o que souberem, tá? Obrigada, obrigada. Eu posso ir agora?
Pode. Leve o livro. Michael Ower, revisão de biologia. Vamos lá então, pessoal. Seria muito bom, né, que nós pudéssemos discutir sobre o olhar de vocês nessa cena, mas a gente trouxe, na verdade, esse recorte desse filme, Um Sonho Possível, para que a gente possa pensar, refletir o quanto de Mike, né, nós estamos recebendo na escola. Claro que é uma situação aí de filme, ele chegou nessa sala, é um novo aluno no contexto do filme, mas levando isso para a nossa realidade, né, pensando o quanto que nós temos aí de alunos que estão voltando para a escola e que entre realidade, né, e a nossa perspectiva, nós vamos precisar ter um equilíbrio. O quanto de Mike a gente tem se sentindo sozinho, né, se sentindo num barco sozinho, até mesmo à deriva, né? Então a gente tem que aguçar o olhar para esses alunos que estão voltando. Eu sei que é uma fala repetitiva, né? Vocês devem estar ouvindo muito isso na escola e aqui nós também, mas é uma fala necessária, é um olhar para aqueles que estão retornando, porque é uma pergunta que nós temos que responder e não é de imediato, não é na primeira semana, não é na segunda, não será esse mês. Quem são os alunos de 2021? Esses alunos deixaram a escola, né, por força maior, é claro, entraram num movimento aí diferenciado e agora estão retornando. E a avaliação pode ser um dos recursos pedagógicos, uma das ferramentas pedagógicas para esse reconhecimento de quem são os alunos de 2021. Foi essa mensagem que nós, né, procuramos trazer aí em relação a esse trecho do vídeo, do filme. E voltando agora para o nosso contexto de escola, nós estamos permeados de avaliação da aprendizagem, de formas diferentes de avaliação. Nós temos aí as APs, nós temos as avaliações internas, as sequências digitais, nós temos o SARESP, nós temos o SAEB, né, que é o nosso foco também nessa manhã, nós temos o processo de recuperação e aprofundamento, e tudo isso refere-se a indicadores de aprendizado, mas um olhar que nós devemos ter para isso, não um olhar de repúdio, um olhar de que, nesse momento não, ou para que tudo isso? Nós temos que ter um olhar para o sentido que nós vamos dar e que nós damos, né, às avaliações internas e externas da escola. Então, qual é o sentido que tem tudo isso para cada um aí de vocês no contexto, né, em que estamos? Como nós podemos usar, literalmente falando, de uma avaliação, de um processo avaliativo, de estratégias avaliativas a favor da aprendizagem. E para a gente fazer uma discussão bem assim simples e bem sucinta, porque nós já debatemos a questão da avaliação, inclusive aqui nesse movimento que nós estamos de formação, então nós vamos só levantar alguns pontos que são importantes quando a gente traz essa temática. Pode passar, Irê. Nós temos que conseguir refletir, discutir aí no grupo que vocês estão, no nosso grupo maior, a finalidade da avaliação. A gente tem que nos despir de alguns preconceitos, de alguns estigmas que a gente carrega quando fala desse recurso. Para quê? Pode passar tudo, viu, Eri? O para que avaliamos, o porquê avaliamos. É óbvio, a gente tem que ter uma finalidade, mas será que a gente coloca essa finalidade às claras no contexto da sala de aula? O porquê eu estou avaliando? Para que eu estou avaliando? E aí a gente também tem que pensar numa outra vertente. Na verdade, assim, a minha posição, a minha relação com a avaliação enquanto professora e a posição, a relação do aluno em relação à avaliação, que também, pessoal, pode ser construída, reconstruída por nós.
De que forma a gente coloca a avaliação num contexto de sala de aula? Como eu levo essa proposta para um conjunto de alunos, para um grupo de alunos? Pode passar, Eri. Então, aí a gente tem que, na verdade, a gente traz, como eu falei para vocês, alguns estigmas que talvez não existam na proporção que existia há 10 anos atrás, tá? Mas ainda existe aquela ideia da avaliação como algo, né, de depósito. Eu recebo informação, estou pensando como aluno, e no dia da prova eu despejo esse conteúdo, né, vamos dizer assim. E, na verdade, a gente sabe que nós estamos num caminho de ultrapassar esse pensamento. Mas talvez esse pensamento não esteja só no aluno, né, esteja também em nós. Não 100%, mas a gente pode ainda, né, e eu acho que é direito nosso ter uma pontinha ainda nessa questão da avaliação como algo de aferir, né, de eu colocar tudo aquilo que se sabe. Ou não, né? Pode passar, Irê. A gente traz imagem aí, e que vocês já conhecem, a gente só está no processo aqui de retomada desse momento aqui de avaliação, e aí a Mafalda, né? Será que aqui cabe tudo que vão meter na cabeça? Todo mundo sabe que a gente adora tirinha aqui, né? Vocês estão percebendo aí que a gente está mobilizando vocês com as tirinhas, não dá para ler, mas é só para mobilizar, e elas trazem aí uma reflexão enorme para nós. Pode passar. E aí a gente tem um outro viés para a gente pensar também, quando nós discutimos, falamos de avaliação. Primeiro, essa identidade, essa relação que a gente estabelece com ela, tanto professor-avaliação, como também professor-avaliação-aluno. E nós temos também uma outra pergunta, que quando a gente trata da temática, é necessário refletir. Como fazemos uso dos resultados das avaliações? Se realmente nós a temos como uma ferramenta pedagógica, como um recurso de inclusão, como um diagnóstico, da forma como a gente utiliza a avaliação, como é que eu faço uso do resultado que essa avaliação nos traz? Seja ela uma avaliação interna, seja uma avaliação externa, seja uma avaliação não escrita, mas uma avaliação no momento de uma roda de conversa, de um levantamento de conhecimento prévio. Como é que eu faço uso daquilo que esse recurso me devolve? Pode passar, Ere. E aí nós temos que tomar um cuidado, porque quando nós vamos fazer uma avaliação, nós temos uma proposta, um propósito, um objetivo. Quando eu vou levantar conhecimento prévio, eu tenho um objetivo. Quando eu vou preparar uma avaliação com questões objetivas ou dissertativas, eu tenho um outro objetivo. Quando vem o SAEB, ele virá com um objetivo. Quando vem o SARESP, ele vem com um objetivo. E aí eu olho para isso, né, vejo o resultado, e de repente a gente vê que não foi bem aquilo, né, que nós esperávamos, não atendeu muito a nossa perspectiva. Pode passar, Eri. E aí a gente tem uma situação, né, que a gente está mostrando aí na imagem. É um foco, de repente esse foco, ele se abre, ele se destoa um pouco, e o que nós fazemos com isso? Como a gente consegue balancear as nossas expectativas com a nossa realidade? Porque muitas vezes a avaliação vai nos mostrar algo que talvez a gente, não é que a gente não queira ver, mas algo que vai dar trabalho, algo que vai exigir de nós, enquanto professores, um replanejamento, uma retomada. Imagine nós, pessoal, falando agora nesse contexto que a gente está. Imagina os alunos chegando aí para as escolas, o quanto que esse instrumento vai ser importante e o quanto que nós vamos descobrir, né, ao longo de todos esses meses e ano, essa defasagem que se abriu, essa lacuna que se abriu. Então, a gente tem que estar preparado e a gente tem que olhar realmente sem panos, né, sem coberturas, sem tapar o sol com a peneira, né, como a gente fala. Pode pôr a imagem aí. Ele pode passar. Né, a gente não pode dar um falso resultado àquilo que a avaliação está nos colocando, para a gente se sentir talvez mais confortável. Então, a gente tem que, na verdade, né, ter sim objetivo, criar sim expectativas e saber lidar com a realidade.
Pode passar, Irê. E aí, tá? Nós vamos trazer para vocês hoje, a gente trouxe só esse início de reflexão em relação à avaliação, a importância que ela tem dentro desse ensino configurado aí como ensino híbrido, nesse retorno gradativo dos alunos. E eu gostaria de colocar o nosso grupo aqui, a nossa área de ciência da natureza e matemática, propor também agora um caminho em comum, uma reflexão em comum que possa, na verdade, nos fazer voltar aí para o chão da escola, tá bom? Vocês aí na escola, nós aqui juntos, trilhando aí um caminho, e como os colegas PCNPs de outras áreas comentaram, inclusive ontem, né, acho que eu ouvi a Sandra falando, o quanto é importante esse momento coletivo, o quanto é importante o trabalho em equipe, sempre foi, né? A gente sempre valoriza o trabalho em equipe, mas o quanto o nosso rendimento ele fica maior quando a gente soma, quando a gente agrega, né? Esses momentos que vocês estão aí numa mesa e sentados, conversando, planejando, o quanto isso é importante. E aqui a gente propõe que nós estejamos aqui também enquanto grupo com um foco que é o foco da escola, que é a aprendizagem. Independente da situação, o nosso foco é a aprendizagem, é a formação integral dos alunos. Então, a gente nos coloca, né, não somente, pessoal, porque a gente vai lidar com uma avaliação externa esse ano, ou porque nós vamos, a gente tem as APs, né, as sequências digitais, não só em relação a cunho avaliativo, a proposta de equipe, de trabalho, de formação integral do aluno, ela tem que ser corriqueira, ela tem que fazer parte do grupo, ela tem que fazer parte do pensamento da equipe. E aí a gente traz, pode passar, Irê, nós trazemos aí um início de uma discussão, que nós vamos só mais refletir com questionamentos, e depois a gente vem numa próxima TPC trazendo aí para vocês um movimento de ação, um movimento mais de prática docente mesmo. Então, a gente traz aqui a competência leitora como esse caminho, como uma das propostas para unir a equipe em prol aí da aprendizagem e da formação integral do aluno. Quando a gente fala em avaliação, principalmente quando a gente traz aí a questão, o exemplo aí que a gente vai falar hoje sobre o SAEB, um pensamento que a gente não pode ter, um pensamento que não pode ser nosso, é aquele pensamento de que a avaliação ela é de língua portuguesa e matemática. Não, a avaliação ela é do aluno que está sendo formado de maneira integral por todos nós, né? Inclusive por todos nós, comunidade escolar, não só professor, mas gestores, funcionários, pais. Então, a gente traz aqui a competência leitora e escritora como um compromisso de todas as áreas. Pode passar, Irê. E quando a gente fala em competência leitora e escritora, e a gente fala faz tempo, né? O pessoal aí que está na rede faz tempo, ou que estão chegando também, sintam-se aí também motivados por essa ação, mas nós já falamos muito sobre a questão da leitura e escrita em todas as áreas. A base vem com essas competências gerais, fomentando, mostrando para nós o quanto é importante o desenvolvimento da leitura e escrita por todos nós professores. Quando a gente pega aqui, né, algumas das competências, vou falar de maneira aleatória, a questão da argumentação, do pensamento científico, crítico, criativo, do próprio conhecimento, comunicação, tudo isso tem fundo, tem base no desenvolvimento de uma competência leitora e escritora. Pode passar, Irê. E a gente traz aqui uma reflexão disso que eu estou falando com vocês, que nós nos propomos aí a discutir. Quando a gente olha para a nossa escola hoje, quando eu olho para os componentes curriculares, a gente, na verdade, a gente está quebrando um pouco esses paradigmas de disciplina, né? De disciplina. A gente vê aí o novo ensino médio vindo com tudo aí, como nós vimos agora na nossa ATPC do Centro de Mídias, as unidades curriculares, a integração da área e das áreas,
Então, o nosso olhar, quando a gente pensa em desenvolver competências, nós precisamos desenvolver competências pensando nesse desenvolvimento humano global, e não mais naquela linearidade, né? Naquelas caixinhas, vamos dizer assim, que a gente tem nesse panorama de disciplina. Então, a gente está quebrando isso aos poucos. Já é pronto? É fácil quebrar? Não, mas a gente já tem um bom caminho e estamos no caminho ainda em relação a essa dimensão aí formativa do aluno, não considerando só a questão da cognição, dos conteúdos, né, específicos, mas sim considerando uma dimensão também afetiva. Pode passar. E aí, eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês rapidinho, até pensando que muitos aí dos meus pares conhecem esse texto, já estudaram este texto, mas para que a gente possa buscar reflexão. E eu gostaria muito, pessoal, que vocês colocassem, se manifestassem no momento que for oportuno em grupos ou na própria avaliação, como é que a gente pode fazer esse movimento de levar para vocês essa discussão sobre a competência leitora e escritora, como uma base aí de uma formação integral do aluno. E eu vou propor aqui para vocês um exercício. Tem um texto, eu vou lê-lo rapidinho. Quem conhece, né, vai relembrar. A montilação da traxolina. O estudo da montilação da traxolina é muito importante. A traxolina é um novo tipo de zionte. Ela é montilada nos mitossomos serestianos. Os mitossomos transformam grandes quantidades de fevônio e o detacham para obter a traxolina. Em relação à montilação da traxolina, os mitossomos se classificam em endógenos e exógenos. A traxolina é dos principais iontes presentes nos organismos vivos e sua pesquisa terá grande importância no futuro. Vamos lá, texto simples, né? Responda as questões utilizando sentenças completas. O que é traxolina? Onde ela é montilada? Bom, qual é o nosso exercício aqui? Eu tenho um texto, nós estamos aí de posse de um texto, seguido por questões, e a nossa ideia agora, vamos responder só a primeira, tá bom, pessoal? Por conta do nosso tempo. O que é a traxolina? Se eu voltar para o texto, tá lá, ó, pum, traxolina é um novo tipo de zionte. Vamos procurar mais uma aí, ó, onde ela é montilada, tá? Em relação à montilação da traxolina, os mitossomos se classificam em endógenos e exógenos. Ou a gente pode ir para outra pergunta aqui, ó. Por que é importante estudar a traxolina? Ela é um dos principais iontes, né, presentes nos organismos vivos, e a sua pesquisa tem grande importância aí para o futuro. O que eu fiz agora com vocês? O que é que a gente fez agora? Eu, de posse de um texto, fiz uma leitura, respondi aos questionamentos desse texto, mas aí cabe a nós uma reflexão. Esse texto, ele nos trouxe reflexão. Esse texto, ele possibilitou, na verdade, uma mobilização aí de estratégias de leitura para interpretação e mesmo, né, para que eu pudesse responder às questões? Não. Esse texto é um texto criado, esse texto ele não existe, é um texto montado, a traxolina não existe, né? A montilação dela também não existe, é um texto montado para nos alertar e colocar, né, um questionamento aqui para nós. De que forma a leitura e a escrita vem sendo desenvolvida em nossas aulas? De que forma os textos que estão presentes no dia a dia do nosso material didático, ele ganha sentido nas nossas aulas? De que maneira os alunos, né, lidam, trabalham em relação aos textos que são propostos? Pode passar, Eri. Na verdade, a ideia de competência leitora e escritora, ela tem que ultrapassar a decodificação de palavras.
Todo mundo já, Alessandro, nós já ouvimos falar isso, a gente já sabe, mas vamos pensar na nossa prática. O quanto eu venho trabalhando a estratégia de leitura e escrita nas aulas. O pessoal de química, de física, de biologia, ciências, matemática, o quanto que a gente consegue desenvolver nas nossas aulas uma leitura efetiva e não apenas uma decodificação de palavras, onde o aluno lê, busca respostas que estão explícitas naquele texto e fica por isso mesmo. Isso não é, pessoal, em nenhum momento uma crítica. Isso é, a todo momento, uma reflexão. Até mesmo porque os nossos alunos, eles chegam para nós, muitas vezes, né, com ideias de trabalho de texto, aquela pergunta clássica dos alunos, que diminuiu bastante já, né, pessoal? A questão, professor, onde está a resposta da 2? Então, a gente quebra barreiras, a gente vence barreiras. E quando nós vamos trabalhar, né, com a questão da leitura escrita, eu preciso avançar. Nós precisamos, diante de um texto, ter um objetivo definido. Eu preciso, diante de um texto, ter um pretexto, ter um contexto, com estratégias que favoreçam a participação do aluno, com estratégias que suscitem discussão, argumentação. Esse texto da motivação da traxolina foi só uma provocação para o nosso pensamento, tá bom? Esse texto, ele tem objetivo definido? Não, eu li, pedi para que o aluno respondesse, e ele foi lá e achou as respostas no texto. Favorece a participação do aluno? Não. Suscita discussão, argumentação? Também não. A gente não está aqui para criticar a mutilação da traxolina, mas estamos aqui para refletir o que nós fazemos em nossas aulas, tendo em mãos um bom texto. E um bom texto ultrapassa o texto do livro didático. Pessoal, tem gente com o microfone aberto? Alguém pode verificar aí, Eri? Oi, Karina, sua câmera abriu, que saudade. A Karina lembra da mutilação da traxolina, né, Karina? Eu sou dessa época. Com certeza, que bom. Abriu, desculpa, viu? Imagina que é isso, Obrigada. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Então, voltando aqui, que situações de leitura nós estamos propondo? A nossa ideia aqui, vocês estão percebendo que é muitas questões, e, na verdade, a ideia é suscitar realmente a nossa reflexão, a gente conseguir enxergar a nossa prática, e é claro que nós aqui, enquanto formação, vamos trazer estratégias para que a gente possa avançar. Um ponto que vocês já discutiram, que a gente vai retomar em outros momentos, é que quando eu falo na questão de leitura e escrita, eu preciso fomentar, né, a compreensão daquilo que se lê. E para isso, pessoal, existem estratégias, procedimentos de leitura que podem e devem ser usados por todos nós, professores. Aquela ideia de que leitura e escrita cabe a determinadas disciplinas já caiu, já não existe mais. A leitura, a linguagem, ela faz parte do nosso meio de comunicação. Eu me comunico com os alunos na biologia, obviamente pela língua, pela linguagem. Então, a parte básica nós dominamos, né? E entra aqui também, pessoal, a linguagem também matemática, que não é mais não é só a especificidade da matemática. É claro que existem aquilo que é específico das disciplinas. O que a gente está colocando aqui é um caminho comum para todas, tá joia? O aluno escreve, pessoal, o aluno lê em todas as disciplinas. E é possível formar leitores e escritores na biologia, na química. Tudo depende de uma palavrinha fundamental, né? Da intencionalidade. Sem perder o meu objetivo específico, sem perder o meu contexto específico da química, física, biologia, matemática, eu posso, né, lançar mão, fazer uso de estratégias de leitura, preparar um texto, que pode ser um texto verbal, como pode ser as tirinhas que a gente mostra muito aqui, uma imagem, qualquer que seja o gênero textual, tá joia? Pode passar. Tô terminando. Pode colocar tudo, Ere.
a lâmina, e na verdade o convite aí, né, é que diante de um texto eu preciso ver, eu preciso interpretar, eu preciso construir sentidos, entenda o texto da forma mais ampla possível. Nós precisamos dar sentido, construir sentido, tendo essa estratégia em sala de aula. Ótimo. Microfone aberto. Hoje, hein? Hoje nós estamos de pano, hein? Eu acho que é Renata, a Renata. Seu microfone está aberto, Renata. Pronto. E vamos lá, então, pode passar, Ere. E aí a gente deixa aqui, né? A gente só está, na verdade, pessoal, aguçando uma discussão em que nós vamos aprofundar e que vocês já tiveram oportunidade, né? Também junto aos seus PCs, que sempre fazem um trabalho voltado à questão dessa competência leitora e escritora. Vamos só aqui, estamos aqui só realmente pulverizando aí, e depois a gente vai afinar e transformar isso em um momento formativo mais voltado a estratégias, por exemplo, de leitura. O que a gente precisa ir na contracorrente aqui é daquela questão da obrigatoriedade da leitura, das interpretações únicas num texto, que foi o que a montilação da Traxolina nos trouxe, né? Ela tem uma única interpretação, é o que é, né? Para que serve, e tá lá no texto, tá bom? Dos objetivos de ler por questão de avaliação, do objetivo de ler por memorização ou por cópia do livro, daquela leitura escrita que não estimula. E é claro que esses pontos que a gente está levantando aqui já são pontos alertados há longo tempo, e nós já evoluímos muito. O quanto que nós víamos a cópia do livro didático, isso já é ultrapassado, né? Isso já não existe. O quanto que nós avançamos, né? O quanto que a gente lida com a questão da escrita nos alunos, do poder de argumentação, da oralidade. Porque quando a gente fala em leitura e escrita, a gente está abarcando aí inúmeras habilidades. Eu estou de frente aí a inúmeras possibilidades de desenvolver habilidades básicas, quando eu trabalho o implícito, o explícito de um texto, a função de um texto, tudo isso colabora aí para que a gente possa desenvolver a leitura e a escrita. Pode passar, Irê. Então, a gente fecha, né, colocando que é possível desenvolver a competência leitora, escritora em todas as disciplinas, que nós podemos abusar de diferentes gêneros textuais dentro da nossa área. A nossa área, claro que ela tem um viés científico, nós temos também que colocar o aluno em contato com esse viés científico, ultrapassar, ir além dos textos didáticos, né, de material didático, e que são muito bons, trabalhando eles já está ótimo, ir além, né, melhor ainda, trazer para o aluno essa especificidade da nossa área, essa linguagem, né, científica num texto. Pode passar, Eri. E nós também podemos ousar, tá? A gente pode trazer aí, pessoal, gêneros diferentes da nossa, né, vamos dizer, da nossa linha aí científica. Quem diz que ciência, química, física, biologia e matemática tem que lidar só com artigo científico? Não, a gente pode trazer para o aluno uma poesia. Podemos trabalhar com esses alunos, trazendo para eles um mapa mental, propondo a construção de um mapa mental. Podemos estimulá-lo em escritas de desenho, a partir de desenho. Ele pode passar, por favor. Isso, pode passar a outra tela também. Cuida tanto da mãe do Babi, ajuda a mãe a lavar lá tudo. Olha cada coisa. Maria Cláudia, seu microfone está aberto. Educadinho, sabe? Sim. Maria Cláudia, seu microfone está aberto. Obrigada.
O Eri vai voltar na tela, né? Eu já estou finalizando a minha fala, pessoal. Agradeço aí a atenção de vocês. Espero que a gente tenha iniciado um caminho de reflexão, que nós possamos ter um foco de equipe docente, de comunidade escolar, não frente às avaliações, mas frente ao desenvolvimento de competências e habilidades que são, na verdade, comuns a todas as disciplinas, comuns às áreas, que nesse movimento a gente possa ficar unido mesmo, tá bom? Juntos aí, para que a gente desenvolva o que a escola, né, tem que desenvolver, que é a aprendizagem dos alunos. O Eri, acho que já terminou. Já, Alessandra, você me ouve? Escuto sim. É que caiu minha conexão e voltou. Você consegue ver a tela? Consigo ver sim, Eri. Tudo bem. Vamos lá, então, finalizando a minha fala mais uma vez, agora eu prometo que é finalizando mesmo. Das 1000 coisas e conteúdos que a escola faz ou tenta fazer, o PISA está nos mostrando que ela esquece da mais essencial: dar ao aluno o domínio da linguagem. Se fosse necessário gerar um slogan para todas as escolas de todos os níveis, este seria: só há uma prioridade na escola brasileira: ensinar a entender o que está escrito. Esse é um compromisso de todos. Obrigada pela atenção. Passo a palavra para o Zé. Fiquem à vontade aí. Obrigada. Obrigado, Alessandra. Bom dia, pessoal. Então, dando seguimento aí depois dessa importante reflexão que a Alessandra fez conosco, a gente fala então do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o nosso famoso SAEB, tá? Então, a gente vai trazer aqui algumas informações sobre a estruturação, sobre a importância dessa avaliação externa para nós, especialmente também nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, tá bom? Pode passar, Eri. Aqui a gente traz os documentos que dão base, né, que dão suporte ao SAEB. Então, essa avaliação, ela é toda estruturada e formulada de acordo com os documentos que norteiam o nosso trabalho no dia a dia. Então, essa avaliação externa, ela está de acordo com o nosso trabalho, e por isso ela se torna tão importante. Então, o SAEB é estruturado pela LDB, pela Constituição, pelo Plano Nacional de Educação e também pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. A organização, então, do SAEB segue rigorosamente aquilo que nós trabalhamos no dia a dia. Então, não é uma avaliação que chega, né, de paraquedas e cai para nós, no nosso colo, sem nexo, sem conexão com aquilo que a gente faz, tá? Pode passar, Eri. Então, o que é o SAEB? O que é essa avaliação que a gente tanto conhece, a sigla, né? E precisa, então, a partir de agora, ainda mais, né, devido ao momento que a gente está vivendo, reconhecer sua importância e sua estruturação para que possa ser bem utilizada. O SAEB, então, é um conjunto de avaliações externas em larga escala. Ela é organizada pelo INEP, do Ministério da Educação, e a principal função do SAEB é fazer um diagnóstico preciso, um bom diagnóstico da educação básica brasileira, né, da qualidade da educação. E essa avaliação externa, ela tem na sua organização tanto avaliar e diagnosticar o desempenho cognitivo dos alunos, quanto também tudo aquilo que cerca a vida social do aluno, que certamente pode interferir no seu desempenho escolar. Então, os testes, eles avaliam a prova em si, né, os testes avaliam o desempenho do aluno, mas também por meio dos questionários, o SAEB tenta, então, perceber como anda a vida do aluno nos seus vários aspectos, né? Então, essa avaliação, ela visa
é um diagnóstico completo e geral do nosso estudante. E esses níveis, né, esse diagnóstico, ele tenta demonstrar, então, para nós o desempenho do aluno, como está o desenvolvimento da aprendizagem de cada um dos nossos alunos de maneira geral, de maneira integral. Pode passar, Herê. Então, pessoal, qual é a importância do SAEB para nós, né? Para nós como professores, para as nossas escolas e para as diversas redes de ensino, né? Com esse diagnóstico, com essa avaliação, a gente tem a possibilidade de verificar a qualidade do ensino brasileiro, né? E a partir daí, perceber o que precisa ser melhorado, perceber aquilo que está dando certo e a partir daí criar, né, políticas públicas educacionais para promover aquilo que a gente tanto espera e tanto quer, que é uma educação, um ensino de qualidade para os nossos alunos, tá? O SAEB, então, ela é fundamental para que a gente consiga perceber a velocidade com que o desenvolvimento proporcionado por nós, né, educadores, está acontecendo nas nossas escolas. Um outro fator importante com relação a essa avaliação é que ela também compõe o IDEB, que a gente tanto ouve falar, né, tanto reflete nas nossas escolas. Então, o IDEB, ele leva em conta o resultado do SAEB em conjunto, né, com o fluxo escolar, que são as taxas ali de aprovação, reprovação e abandono dos nossos alunos. Então, o SAEB, ele compõe também o Índice de Desenvolvimento da Educação, tá? A partir de 1990, né, o SAEB passou, então, por algumas estruturações e vem passando por essas reestruturações até hoje, né? A partir de 2019, a avaliação passou a contemplar também a educação infantil, né, além do ensino fundamental e médio. Então, é uma avaliação bem ampla de todos os níveis escolares básicos que a gente tem. Pode passar, Eri. E falando, então, nessas reestruturações, qual é o SAEB que chega para nós hoje, né? Depois de 3 décadas, como está falando aí a lâmina, o slide, 30 anos de realização, o SAEB, então, ele passa a se adequar à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e tem ela como referência para a formulação dos itens do 2º ano, tanto de língua portuguesa quanto de matemática. E do 9º ano também, no caso dos testes de ciências da natureza e humanas, né, que são aplicadas de forma amostral. Então, a partir de agora, né, a gente acaba englobando também a nossa área de conhecimento, que às vezes a gente se questionava tanto, né, puxa vida, eu estou tão envolvido com as avaliações, mas o meu componente não é avaliado. Então, a partir de agora, a gente começa a ter essa possibilidade e creio que cada vez mais isso vai ser possível, tá? Outra coisa que aconteceu é que siglas bem comuns, né, que a gente tinha antigamente de avaliações, foram englobadas pelo SAEB. Então, a ANA, a ANEB, a ANRESC, elas deixam de existir e passam a ser englobadas por um único instrumento avaliativo, que é o SAEB. Então, hoje a gente já não vai ouvir mais falar na Avaliação Nacional de Alfabetização, na Avaliação Nacional da Educação Básica, na Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, que é a Prova Brasil. Tudo isso foi englobado pelo SAEB, tá? E a avaliação da alfabetização também passa a ser realizada a partir do 2º ano do ensino fundamental, de forma amostral, tá? Pode passar, Eri. Não mudou para mim ainda. Agora sim, tá? Então, aqui, finalizando a minha fala, a gente trouxe para vocês a cara do site, né, onde a gente vai encontrar algumas informações preciosas sobre esse instrumento avaliativo. O site está embaixo, depois esse material todo vai ser disponibilizado para vocês.
mas é importante que a gente, cada vez mais, passe a ter contato e reconheça, né, a importância, reconheça a estruturação desse instrumento tão valioso, né? Como a Alessandra disse, as avaliações, elas têm um intuito, e a gente só consegue usar elas de maneira adequada se a gente reconhecer tudo isso. Então, principalmente agora, né, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, tentando retornar aos poucos à normalidade, às vezes a gente pode pensar que é mais uma coisa, né, mais uma dor de cabeça diante de toda a dificuldade que a gente tem. Mas, se a gente parar para refletir sobre tudo isso, a gente percebe que hoje, talvez mais do que nunca, essas avaliações são importantes para a gente perceber qual foi o estrago que essa pandemia trouxe para os nossos alunos e trouxe para a educação de um modo geral, tá? Então, o nosso envolvimento, né, o nosso comprometimento com a aplicação dessas avaliações, desses instrumentos, é fundamental para que os resultados no futuro tragam coisas boas para nós, né, como profissionais da educação, e principalmente para os nossos alunos aí, que é a nossa fonte de inspiração para continuar seguindo no trabalho, tá bom? Então, essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês, né, que eu trouxe, e eu passo a palavra, então, para a PCNP Ana Lúcia. Ana, com você. Bom dia a todos, obrigada, Zé. Bom, e aí vai uma pergunta, né? Por que tudo isso? Por que a gente está falando, né, sobre isso? Um dos focos, né, do SAEB seria o quê? Isso. Para melhorar os níveis de desempenho da aprendizagem dos nossos estudantes. Tá? Então, esse é um dos focos. O outro foco é qual? Atingir as metas do IDEB, SAEB, estabelecida para as nossas escolas e para a nossa diretoria. Pode passar, Ere, por favor. Aqui tá as metas, né, do ensino fundamental, né, dos anos finais e do ensino médio da nossa diretoria. Aí cada escola, ela tem a sua meta que a gente já enviou também para as escolas, tudo bem? Pode passar, Ere. Então, quais materiais de apoio que nós temos para poder trabalhar o SAEB, né? A gente tem as matrizes de referências, nós temos os descritores e nós temos as escalas de proficiência. Nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Pode passar, por favor, Ere. Bom, quando eu entro lá na página do SAEB, eu até coloquei lá no grupo de matemática, a gente vai se deparar com essa carinha aqui, tá? Então, aí tem todos esses materiais lá que a gente depois, se vocês quiserem, né, depois da TPC, na hora que tiver um tempinho, vocês podem entrar, dar uma olhadinha. Tem muita gente que já conhece, quem não conhece, né, entrar lá para conhecer esse material. Pode passar, Ere. Bom, e o que é avaliado, né, no SAEB? As avaliações, elas são com as habilidades em língua portuguesa, com o foco em leitura, né? E por que esse foco em leitura? Porque o estudante, né, a pessoa que ela é competente no uso da língua, ela consegue interagir em qualquer situação de comunicação, né? Seja ela visual, verbal. E a matemática, o foco vai ser na resolução de problemas. Porque quando apresentamos, né, situações desafiadoras, onde a gente precisa desenvolver estratégias para a resolução desses problemas, o que vai acontecer? A gente vai dar sentido à matemática, tá? E a edição... Deixa eu interromper um pouquinho. Sim. Os slides não estão aparecendo. Ah, tá. É que para mim aqui não tá... Não estão aparecendo para ninguém? Não, para mim tá. Por isso que eu... Para mim tá ok. Ô, Ana, só o seu microfone que tá fazendo algum, tipo, não sei se é um movimento, parece que você tá de ar, tá mexendo com alguma coisa aí. Tá fazendo não é um eco, mas é um barulho aí, tá bom? Tá. Melhorou? Tá ok. Agora sim, dá para ver. Tá? Tá dando para ver? Beleza. Então tá.
A edição desse ano, né, de 2021, serão avaliadas de forma amostral as habilidades de ciências da natureza e de ciências humanas do 9º ano do ensino fundamental. Pode passar, Irene, por favor. Então, e o que são as matrizes de referência, né? A matriz de referência, ela é utilizada nas avaliações de larga escala e ela vai indicar as habilidades a serem avaliadas em cada etapa da escolarização. E com isso ela vai orientar na elaboração dos itens dos testes da prova e na construção da escala de proficiência. E o que seria, né, qual a finalidade dessa escala de proficiência? Ela vai definir, né, mostrar o quanto o aluno realizou no contexto da avaliação. E como a gente mostrou lá atrás, a página, né, do INEP, esse material está disponível lá para depois vocês darem uma olhadinha. Pode passar, Irene, por favor. Aqui a gente colocou, né, para vocês conhecerem, né, a capa das matrizes, tá bom? Lembrando que elas estão de acordo com a BNCC, tá bom? Pode passar, Irene. Aí, vários, né? Muitos professores já conhecem, outros talvez não. Então, a matriz, aqui está a matriz do 9º ano. Então, o que a gente encontra lá na matriz de matemática? Os descritores, né? E os temas. Então, ele vai estar dividido em 4 temas, que seria espaço e forma, grandezas de medida, números, operações, álgebras e funções e tratamento da informação, tá? Então, é sempre com o foco no letramento matemático, para ter a compreensão dos conceitos de matemática na resolução do problema. Então, é sempre nesse foco. Pode passar, Irene, por favor. Já a matriz de ciências da natureza, se vocês percebam que ela está um pouquinho diferente, né? Ela é dividida entre os eixos de conhecimento, que seria matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. E os eixos cognitivos, aí vocês vão ver que tem o eixo A, o eixo B e o eixo C. Isso significa o grau de complexidade. Então, o A, ele tem baixa complexidade, o B, média, e a C, alta complexidade, certo? Agora eu passo a palavra, né, para o nosso PCNP Heretiano. Com você, Herê. Ana, muito obrigado. O que eu vou falar, nós já falamos hoje, tá? Eu vou falar só um pouquinho para reafirmar, tá? O nosso conhecimento. Então, as matrizes de referência são equivalentes às matrizes curriculares? Não. Matriz curricular é a parte completa, né? A matriz de referência é só um recorte dos conteúdos, tá? Estabelecidos. Então, não são iguais. Matriz de referência é uma parte da matriz curricular. E descritores? O que são descritores, né? Os descritores, ele vem para especificar o que cada habilidade implica e eles são utilizados como a base, tá? Para a construção dos itens das diferentes disciplinas. Eu até um tempo atrás, eu tinha uma certa dificuldade em entender o que eram os itens. Eu ouvia falar. E aí nós fizemos um curso sobre avaliação e eu fui entender o que significa o item. E eu sei que a maioria, talvez todos já saibam, que quando a gente fala de item, nós estamos falando das questões, né? Das questões das avaliações, tá? Então, os descritores são utilizados como a base para a construção dos itens das diferentes disciplinas, tá? E aí, cada descritor dá origem, a partir das respostas dadas, tá? À verificação do nível de habilidade aos quais os alunos desenvolveram. Aqui está, a Ana já mostrou, né? Nós temos aqui a matriz de referência do 9º ano, nós temos o tema espaço e forma e os descritores para este tema. As escalas de proficiência, eu fui buscar um jeito bom de falar de escala de proficiência e o melhor modo de falar é que a escala de proficiência é uma régua. É uma régua graduada, né?
e ela tem sua graduação a partir dos itens, né, da quantidade de acerto de itens, ou seja, a proficiência, né, a habilidade que o aluno conseguiu atingir, e a probabilidade de acertar um item aumenta à medida que a proficiência aumenta, ou seja, que a habilidade aumenta. Nós temos aqui o quadro de proficiência, que está lá na matriz de proficiências, e aqui tem um recorte, tá? Não estão todas, tá? Desculpa, estão todas, só não estão as definições de todas. Então, nós temos aqui para nono ano do ensino fundamental 9 níveis, tá? Tem o nível 0, que é de 0 a 200, de 200 a 225 é o nível 1, 225 a 250 é o nível 2, e cada nível tem o que vai ser entendido, né? Precisa ser alcançado. Aqui está a escala de proficiência de ciências da natureza, tá? São 8 níveis, não pusemos todos, porque é muita coisa, e se precisar a gente manda para vocês. Então, SAEB e IDEB, né? José já falou, a Ana já falou, né? O IDEB, ele é formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. É claro, né, nós buscamos sempre melhorar esse IDEB. E os resultados do SAEB, ou seja, resultado do SAEB, taxa de rendimento escolar, censo escolar, é que formam o IDEB. O Zé já havia falado, eu só estou reafirmando. Nós temos aqui o IDEB, né? Nós temos o IDEB por escola, as metas, os resultados e o sistema em si. Eu trouxe um recorte do IDEB do estado de São Paulo, tá? Em 2019. O que está de verde é o que teve meta atingida, né? Ele tem a meta aqui do nosso lado direito, e o que foi observado, que foi atingido na tabela aqui do lado esquerdo. Aqui está a meta para Sertãozinho, né? Ela atingiu em 2017, 2007, 2009, 2011, 2015, né? Nossa meta para 2021, 6.1. Aqui nós temos um resultado de meta por escola, tá? Aqui nós temos o site, tá? Onde vai estar isso, o ideb.inep.gov.br, vai estar disponibilizado no material. E aqui uma lâmina que nós encerramos aqui a nossa participação, que fala que o planejamento antecede a ação. Não adianta nada eu agir sem eu ter planejado, sem eu ter pensado nos resultados, sem eu ter pensado aonde eu quero chegar, sem eu ter pensado o que é que eu preciso dos meus alunos. Nós temos muitos instrumentos. Nós temos muitos instrumentos de avaliação. Nós precisamos pegá-los, entendê-los, estudá-los, esmiuçá-los e transformá-los em subsídio para nós podermos planejar a nossa ação com os nossos alunos. Eu agradeço a participação de todos e eu passo a palavra para a Jaque. Jaque. Oi, Eri, vamos lá para nossas informações importantes. Estou aguardando chegar a tela aqui. Tá, eu já passei. Tá, obrigada. Pedimos que vocês incentivem seus alunos a participarem da CUCO. Nós temos aí um novo prazo para as inscrições. Elas foram prorrogadas até o dia 10 de setembro. Então, nós pedimos aí que vocês façam uma força-tarefa para incentivar esses meninos a participarem, né? Que é uma oportunidade muito importante para eles, né? Pode passar.
algumas datas, nós vamos destacar aí algumas datas importantes para nos organizarmos. A semana de estudos intensivos do terceiro bimestre vai de 4 a 8 de outubro. O conselho de classe e série do terceiro bimestre também até 8 de outubro. O início do quarto bimestre, 11 de outubro. A terceira reunião N3 do MMR, de 11 a 22 de outubro. O período de aplicação do SAEB, de 8 de novembro a 10 de dezembro. Até o momento está confirmado essa data, né? Realmente vai acontecer. A aplicação das provas do SARESP ainda estão a confirmar para o dia 1º e 2 de dezembro. Então, vamos aguardar aí, né? Mas já nos organizando. As semanas de estudos intensivos do quarto bimestre, de 13 a 23 de dezembro, e o conselho classe série até 23 de dezembro. O nosso site, sempre bem atualizado pela Catinha, nossa PCNP de tecnologia. Qualquer material que vocês precisarem está disponível no bit.ly/estudo Sertal, tudo maiúsculo. A lista de presença, ela será disponibilizada nos grupos e estará disponível até às 21 horas. A frase do nosso secretário: não podemos deixar nenhum aluno para trás. E nós do Núcleo Pedagógico não vamos deixar nenhum de vocês para trás. Juntos, somos cada vez mais fortes. Nos colocamos à disposição de todos para aquilo que vocês precisarem. Obrigada a todos pela participação. E eu passo a palavra para os meus colegas se despedirem. Bom dia a todos. Obrigada, Jaque. Pessoal, então a gente, na verdade, algumas reflexões finais aí. Quando nós nos deparamos, né, com o calendário, como a Jaque mostrou, e a gente olha para a situação da escola hoje, pode até gerar um desconforto, né, de nós termos um cumprimento aí de prazos, uma sequência aí de avaliações previstas, mas o convite nosso hoje é justamente que esse desconforto seja preenchido, vamos dizer assim, né, por um trabalho em equipe, por um trabalho em comum, por um trabalho articulado da escola, frente à formação e aprendizagem dos alunos. Se nós trabalharmos em função, entre aspas, né, da aprendizagem dos alunos, dessa formação que a gente tanto fala integral, tanto do aspecto cognitivo como do socioemocional, nós cumpriremos, vamos dizer assim, né, todos esses cronogramas de forma mais leve, de forma mais natural, cada um fazendo o seu trabalho dentro da sua disciplina, sem perder a visão do todo, sem perder a visão da área, sem perder a visão, de novo, né, de maneira repetitiva, do aluno como algo único, né? O aluno não é biologia, não é ciências, não é química, não é física. O aluno é um ser, né? Um ser humano aí, e que a gente trabalhando junto, em conjunto, a gente passa pelo calendário, vamos dizer assim, a gente passa pelas avaliações internas e externas, dando um sentido diferente. E para fechar, o Zé trouxe uma reflexão importantíssima, que acho que ficou claro para nós aqui, para vocês, que a avaliação não é algo que a gente tem que temer. A avaliação é algo que está ganhando uma importância, que ganhou uma importância tanto quanto, né, já tinha, se a gente colocar o momento de hoje. Nós precisamos desse diagnóstico. Então, vamos pensar que essas avaliações externas que virão, elas, já que elas se referem a políticas públicas, tanto a nível nacional quanto estadual, como o SARESP, tem que servir para realmente mostrar para nós o que está acontecendo, o que aconteceu
com a pandemia em relação à questão da educação. Os estudiosos nos colocam, os pesquisadores evidenciam, criam hipóteses, e essas avaliações virão para confirmar ou não, né, esse panorama mundial da educação, tá bom? Um forte abraço aí para todos, até a nossa próxima formação. Passo a palavra aí para quem quer se despedir.